E aí, pensões de ex-combatentes. Qual é o valor da pensão? Quais são as leis mais comuns? Porque existem muitas leis, mais de 9 leis tratando especificamente dos ex-combatentes que estiveram na Segunda Guerra Mundial. Fique comigo até o final desse vídeo, nós vamos tratar muito desse assunto e você não vai se arrepender. Bem-vindos de volta! Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, no meu Facebook e meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, pensão de ex-combatente. Eu recebo muita pergunta de filha, de viúva, querendo saber qual é o enquadramento da lei, em qual lei que eles estão sujeitos, qual é a lei que vale para o seu caso concreto. Lembrando, eu vou fazer aqui uma apresentação em tese de 2 grupos, na verdade de 3 grupos de ex-combatentes e seus dependentes, diferenciando eles dos veteranos de guerra. E lembrando que, como existem muitas leis sobre essa mesma matéria, é preciso analisar detalhadamente a documentação do ex-combatente, da pensionista, para ver exatamente em qual daquelas leis ele se encontra, para definir qual é o valor da contribuição, qual é o valor da pensão e se há direito à habilitação, à pensão de ex-combatente ou à pensão militar na qualidade de veterano de guerra, quando nós tínhamos aí um militar reformado e não um ex-combatente propriamente dito. Vamos lá, passados ali a lei de guerra, passadas aquelas leis mais antigas, nós temos a lei 4242 de 63, que fixou um soldo de 2º sargento aos militares que estiveram na Segunda Guerra Mundial e efetivamente participaram de operações bélicas. Vejam, 2º sargento. E naquela época ele valia 2º sargento para pensionistas, sejam elas filhas ou viúvas. Quando chegou a Constituição Federal lá em 88, veio a ADCT no artigo 53 e disse que essa pensão passaria a ser de 2º tenente, mas aí não houve a fixação de nenhum rol novo, aí disse que haveria a dependência depois de uma regulamentação. Essa regulamentação veio só em 1990, com a Lei 8059, que traz o soldo de 2º tenente, traz também um rol de dependentes novo, não mais para ser aplicado o rol da Lei 3765, então passa a se aplicar um rol novo que diz que as viúvas vão receber a pensão de ex-combatente na qualidade de viúva, recebendo pensão de 2º tenente. Já as filhas, pela Lei 8059, que é a lei mais nova, estão limitadas a receber a pensão de ex-combatente somente até os seus 21 anos. Ou seja, eles aumentaram o valor do soldo, mas tiraram a possibilidade de muitas filhas receberem a pensão de ex-combatente. Muito bem, essa situação o que acabou gerando? Quando as viúvas faleciam e as filhas queriam se habilitar, como elas não tinham direito além dos 21 anos pela Lei 8059 para receber o soldo de 2º tenente, elas passaram a pedir a pensão lá da Lei 4242, mas isso só vale para aqueles ex-combatentes que faleceram antes da Constituição Federal de 88 criar o soldo de 2º tenente. Os militares que faleceram antes disso, 74, 76, 78, 85, mas aí veio o falecimento da viúva e com isso a reversão da pensão de ex-combatente, essas filhas passaram a pedir a pensão com valor menor, a pensão de 2º sargento. E por muito tempo isso foi possível, isso foi viável, elas conseguiram, a Aeronáutica e a Marinha ainda concedem e agora o Tribunal de Contas vem retirando, vem cancelando muitas dessas concessões em razão de um entendimento que eu entendo por demais equivocado, um entendimento
do STJ, que já era aplicado antes pelo Exército e que agora vem sendo aplicado pelo Tribunal de Contas para cancelar pensões de ex-combatente já concedidas na Aeronáutica e já concedidas na Marinha do Brasil. Qual é o entendimento do STJ que eu discordo muito? Esse entendimento diz que o artigo 30 da Lei 4242 criou uma série de requisitos para o ex-combatente conseguir se habilitar. Ele não pode prover seus próprios meios, ele não pode nada receber dos cofres públicos, ele precisa estar incapacitado, inválido, uma série de situações para o ex-combatente. E não fala nada dos herdeiros, porque a Lei 4242 não falava dependência, ela chamava de herdeiros dos ex-combatentes. E aí não há textualmente no artigo 30 nenhum desses requisitos exigido dos herdeiros dos ex-combatentes. Mas o STJ entende que agora também a viúva, a filha, tem que estar incapacitada, não podendo prover seus próprios meios, ou inválida, ou até solteira, porque se ela casou, cessou a dependência entre ela e o seu ex-combatente. Então são requisitos criados pela jurisprudência que não estão na lei, mas vêm sendo cobrados pelo STJ e agora também pelo Tribunal de Contas. Mesmo quando a Marinha e a Aeronáutica ainda concedem, o Tribunal de Contas tem julgado ilegal quando a pensionista de ex-combatente da 4242, normalmente as filhas, têm qualquer tipo de meio de subsistência. Bom, e qual é a diferença entre os ex-combatentes da 4242, os ex-combatentes da Lei 8059 e os veteranos de guerra? Bom, é porque existe um conceito de ex-combatente lá na Lei 5315, que diz que é aquele militar que foi à guerra, voltou da guerra e foi definitivamente para a vida civil. Ele não seguiu carreira militar, ele não foi reformado por nenhum tipo de incapacidade, então ele se tornou civil. Então ele logo depois da guerra, ele saiu da Força Armada na qual ele pertencia e se tornou definitivamente civil. Então esse é o conceito do ex-combatente, que está na Constituição Federal, lá no ADCT, que remete ao artigo 1º da Lei 5315. Certo? E se eu tenho um militar que serviu durante a guerra, ficou 30 anos, depois ele foi para a reserva, depois ele foi reformado. Bom, esse militar, ele é um militar de carreira normal. Ele, quando falecer, ele não vai deixar pensão especial de ex-combatente. Ele vai deixar uma pensão militar como qualquer outro militar de carreira. E aqueles militares que voltaram da guerra, doentes, incapacitados fisicamente, bom, esses militares, ao voltarem da guerra, eles foram reformados. Militares reformados, quando eles estavam vivos, eles não recebiam pensão de ex-combatente, eles recebiam proventos de militar reformado. E o militar reformado que recebia proventos em vida, quando ele falece, ele também deixa pensão militar e não pensão especial de ex-combatente. Bom, é muito importante essa diferenciação, porque as Forças Armadas, ou intencionalmente para não conceder, ou quem faz esse tipo de análise lá dentro, possa fazer algum tipo de mistura desses conceitos e deixar alguma pensionista que tenha direito, por exemplo, a uma pensão militar sem nenhuma pensão, porque entende que ela era filha de ex-combatente, porque não preenche esses requisitos todos que eu falei que o STJ vem exigindo. Pensão militar de ex-combatente está lá na 8059, na 4242 ou em outras leis que tratam especificamente de ex-combatentes. Já os veteranos de guerra, eles têm e eles devem ter o mesmo tratamento de qualquer militar e eles deixam pensão militar e não pensão de ex-combatente. E aí, gostaram desse vídeo? Então pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br.